Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alice, essa aqui é a Lívia e hoje a gente vai... Viu? Ela é a Lívia. É. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a descoberta da fenda lábio-palatina da Lívia. Por isso que ela tá aqui fazendo participação especial. Vem comigo descobrir um pouquinho de como foi essa descoberta. Gente, esse vídeo é muito especial pra mim. Demorei um pouco pra falar sobre esse assunto, não por problemas com o assunto, porque eu não tenho, nunca tive, mas por ser algo especial, por ter sido um momento especial na minha vida. A gente tem aí 5 filhos maravilhosos, toda a gestação foi muito especial, porém a da Lívia teve um quê a mais, que tornou ela diferente, né? Que tornou ela ainda mais especial. Uma gestação diferente, né? Em todos os sentidos. Do início ao fim, a gestação da Lívia, ela foi muito marcante, digamos assim. Vou fazer o possível para não chorar nesse vídeo, porque tem algumas questões que, quando eu lembro, me dão, assim, muita vontade de chorar. Por quando se tratar dos nossos filhos, a gente se torna mais emotiva, né? Mas demorei, inclusive, para ter propriedade no que eu estava falando. Então, assim, em alguns vídeos anteriores, eu falei que eu ia fazer um relato de parto sobre o parto da Lívia e tudo mais. E a questão da Lívia ter nascido com uma fenda lábio-palatina foi o que deu o start da gente fazer o canal. Então esse vídeo, ele vai ser dividido em algumas partes e hoje a gente vai falar um pouquinho da gestação e de como foi a descoberta. Eu descobri que tava grávida da Lívia, eu já tava de 14 para 15 semanas, então eu já descobri tarde. Eu tava aí no período em que não deveria engravidar, segundo a medicina, mas fiquei grávida da Lívia. Fui fazer uma ultrassom e já descobri que estava grávida e que era uma menina, pra vocês terem noção de como já tava adiantada a gestação. Não acreditando no que o médico falou, ainda fiz o exame de sangue e realmente estava grávida de uma menina. Pra quem já tinha tido 3 meninos, teve a quarta, uma menina, e virou outra menina, foi muito surpreendente. A gestação da Lívia, ela foi marcada... Ela tá derrubando o negócio no chão pra ir pro chão buscar e fazer a festa. A gestação da Lívia, ela foi, como eu disse, foi marcada por alguns acontecimentos impactantes. Como eu falei, né, primeiro ultrassom, já descobri que ela tava toda formadinha lá, bonitinha, e que era uma menina. Só que em toda ultrassom que eu fazia, a Lívia tava de costas. Ninguém conseguia ver o rostinho dela e ela tava com a mãozinha sempre assim no rosto. Quando eu tentava ver, ela tava com a mãozinha sempre nessa posição. E nunca dava pra ver o rostinho certinho e tudo mais, até a morfológica de 20 semanas. E aí foi onde as coisas começaram a mudar. Até então, uma gestação tranquila, tudo certo nos exames, tudo bem nos meus exames, nas ultrassonografias anteriores, na primeira morfológica, que era pra ver a translucência nucal, tudo certo, tudo bem, tudo ok. E aí tudo certo, tudo perfeito, todos os exames tudo bem, translucência nucal ok, ultrassom de rotina, exames de sangue meus de rotina, tudo certo, tudo bem. Aí as coisas começaram a mudar a partir da ultrassom morfológica de 20 semanas. Por quê? Foi fazer a ultrassom morfológica de 20 semanas, fui fazer num local onde a 3D, ela fazia parte do pacote. Então, ele tirava uma foto, ele fazia a morfológica e no final, se desse tudo certo, assim, né? Se desse pra ver, ele tirava uma fotinho 3D do rostinho da criança. Então, eu já fui naquela expectativa, né? Vou ver o rostinho dela hoje. Hoje eu acho que eu consigo ver. Fizemos todo o exame e tal, medições, estava tudo ótimo, tudo bem, tinha tudo. E aí, mais pro final do exame, quando o médico já tinha visto várias coisas e tal, tudo ok, eu falei que eu queria, né, a fotinho 3D se desse pra fazer a fotinho 3D do rostinho dela. E aí, gente, o que acontece? Tem profissional que ele não tá preparado para algumas coisas. Eu fiz um laboratório numa clínica que eu gosto muito, que é a Mais. Só que para esse aspecto, eu não gostei de ter ido fazer essa ultrassom lá. E fui fazer lá porque era coberta pelo meu convênio. O médico que eu sempre fiz ultrassom, que é o Dr. Rui, que faz as minhas ultrassonografias desde o Luca, que tem 12 anos hoje, ele não... o meu convênio não tinha cobertura e era particular, né, as ultrassonografias com ele. Então, assim,
tô pagando convênio, vou fazer pelo convênio, né? Fazer o quê? Fui fazer lá no A+, um laboratório que hoje eu continuo, né, sendo paciente de lá pra fazer os meus exames de sangue, tomografia, ultrassonografia de outros tipos, mas naquele momento não foi o melhor lugar. Por quê? O médico estava todo, né, conversante, a gente tava brincando ainda por ela ser a quinta filha, conversando sobre ela e tudo mais, e o médico mudou totalmente. Ele mudou totalmente. Tudo bem, ele encontrou uma diferença ali na ultrassom, encontrou, mas faltou um preparo para ele saber como falar. A gente que é mãe, ainda mais eu que já tava no 5º filho, nunca que ia imaginar, né? Todos vieram ok, todos certinhos, bonitinho, tudo bem. E aí ele mudou. E simplesmente ele falou, mãe, a gente não vai conseguir tirar a foto do rostinho da sua filha da forma que você quer. E começou a explicar que tinha verificado que ela tinha uma má formação e que ela tinha uma fenda labial. Só que ele não conseguia ver se estendia pelo palato e tudo mais. Aí começou a virar. Por fim, tirou uma foto 3D dela de ladinho, assim, só da orelhinha, mas colocou lá o laudo na ultrassonografia que ela tinha uma fenda lábio-palatina, que era a fenda no palato e no céu da boca. Dali o meu coração já disparou, né? Só que assim, mãe, meu amor, ela sente. Eu simplesmente virei pra ele, eu falei, tá tudo bem. Eu já imaginei que ela tinha alguma coisa. Só que ele começou a falar coisas pra mim desnecessárias. Que a minha bebê não poderia mamar, que a minha bebê ia ter problemas na respiração, que a minha bebê ia ter isso, aquilo outro e aquilo. Eu saí daquele lugar, parecia que eu ia explodir. A questão nunca foi não aceitar a minha filha esteticamente, não. A gente acha que a fenda labial é uma coisa somente estética e não é. E na minha cabeça o problema não era como eu ia lidar, era como eu ia proteger ela do mundo. A gente se preocupa com a questão da saúde e como proteger a criança do mundo. Porque pra nós, o filho, acho que ele pode vir com o rosto, a boca na cabeça, o olho nas bochechas, a gente vai amar e a gente vai achar maravilhoso do mesmo jeito. Não tem como. E aquilo ali, eu saí daquele lugar, parecia que eu ia explodir, muita informação. Eu cheguei no carro, meu esposo não tinha entrado nesse dia. Entrei no carro e não conseguia falar, e ele já preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa com a menina. E eu não conseguia falar, só chorava. Por quê? Pensando, como que eu ia lidar com tudo aquilo que o médico tinha me falado? Como que ia ser quando ela nascesse? Aquilo, sabe, passando na cabeça. Só que, meu bem, Deus, ele não desampara. Por incrível que pareça, quando eu fiquei grávida da minha filha, uma colega do trabalho estava de licença maternidade. Tinha ganho um bebê há um tempo já, acho que ele já tava ela já tava pra voltar de licença, se eu não me engano. E o bebê dela nasceu também com a fenda labial e a fenda no palato. E a única pessoa que me vinha na cabeça pra conversar era essa pessoa, porque você pesquisa na internet, não tem informações que te aliviem, não tem relatos que façam você pensar, calma, vai dar tudo certo. Na época, eu não achei. E só me veio ela na cabeça, então liguei pra ela, mandei mensagem na época pra ela, ela se solidarizou, foi muito solícita, conversou bastante comigo, me deu informações, mandou vídeos do filhinho dela e foi uma mãe se solidarizando pela outra, passando informações. A partir daquele momento eu fiquei mais tranquila e assim, pra mim o mundo tinha desabado por questões de saúde e de protegê-la do mundo. Pro meu esposo, era como se o médico não tivesse dito nada. O tempo todo da gestação, ele sempre foi tudo muito ok pra ele, sabe? E eu acho que foi quem também segurou mais o meu mundo inteiro durante a gestação. E aí, chegou uma época que eu falei, eu quero fazer uma 3D, que eu quero ver como que é o rostinho dela, eu quero ver como que é a fenda, em que ponto que tá, no palato e tal, não sei o quê, pra gente saber pra onde ir e aonde tê-la, porque não é todo lugar que tá preparado também pra ter um bebê com alguma diferença. Essa é a realidade. E fui pagamos pra fazer a ultrassom 4D lá no Dr. Rui, 4D, 5D, que tem uns movimentinhos lá. E o Dr. Rui, meu amor, ele foi uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa maravilhosa, vou deixar aqui o Instagram do Dr. Rui. Tem preços ótimos lá e, tipo assim, ele é muito acolhedor, muito inteligente. E, na verdade, foi ele que descobriu que eu tava grávida dela, inclusive. Todos os meus bebês, ele sempre que descobria a gestação, ia lá fazer ultrassom com ele, já sabia o que era, porque
partir de 14 semanas ele já adivinha, é impressionante. Voltando no foco, e o Dr. Rui começou a mostrar ela, começou a falar, dar explicações, né, falar de locais, do Hospital Menino Jesus, do Centrinho em Bauru, e começou a falar coisas que aliviaram meu coração, que independente de como ela nascesse, tudo ia ter tratamento, e tudo tinha, né, como ser ajustado. E teve uma coisa que ele falou que aí na hora eu comecei a chorar, e bem na hora que ele falou, ela deu um sorrisão. E como era aquela ultrassom que se mexia, dava pra ver ela dando um sorrisão. Hoje ela é uma criança muito sorridente até hoje, desde que nasceu, desde bebezinha, sempre muito sorridente. Hoje ela não tá muito, tá irritadíssima de estar aqui presa. E o Dr. Rui falou pra mim, né, independente da sua filha ter esse problema, ter essa má formação, isso não faz com que ela seja menos ou mais do que outras crianças. Ela é um bebê lindo, ela vai nascer uma bebê linda, e olha que sorriso lindo que ela tá dando aqui pra gente. E aquilo foi reconfortante, né, gente, porque a gente vive num mundo em que as criança, adulto, eles sofrem muito, né, por serem diferentes. Uma criança, ela não pode ser diferente na escola, ela não pode ser diferente no meio de outras crianças, que ela sofre com isso. Isso sempre martelou muito na minha cabeça. Como eu vou proteger a minha filha do mundo? E tentando achar geneticamente o porquê ela nasceu assim, não encontramos motivos genéticos, fomos atrás, fizemos os testes genéticos, os nomes muito complicados, não tem uma questão genética, não tem uma questão de nenhuma anomalia de outras síndromes junto, que poderia ter também, não tem. Ela simplesmente veio assim, uma cerejinha no nosso bolo. A gente é muito apaixonado por ela. A descoberta dessa malformação fez com que a gente abrisse os olhos para outras questões, abrir a caixinha, abrir a mente para as coisas e entender que independente de genética, independente do que você fez na gestação, independente disso ou daquilo outro, os filhos eles vêm da forma que Deus quer e eles vêm no momento que Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar, e é isso que a gente tem aprendido desde a gestação da Lívia até hoje, que Deus ele faz da forma que ele acha, que ele tem certeza que... Ele acha não, né? Que ele tem certeza que vai ser o melhor para aquela família, para aquela mulher, para aquela pessoa. E a Lívia com certeza foi isso. Ela precisava vir dessa forma e nos mostrar, né? Que amor é amor. Independente de aparência, independente de qualquer problema, independente de qualquer coisa. O participante foi embora, perdeu a paciência, não quis mais ficar aqui, gente. Foi embora. Uma coisa que fez a gente... Gente, tem criança que ela faz entender que a pureza da criança, né? Eu fiquei pensando, como que eu vou falar pros irmãos que a irmãzinha vai vir diferente? E conversando com eles, pra eles foi a coisa mais normal do mundo. Então, existem crianças e crianças. E a gente viu, a partir disso, que a forma com que a gente tá criando os nossos filhos, eles não veem a aparência. Eles não veem o por fora, sabe? E a gente viu que a gente tava acertando realmente na criação dos demais quando a gente chegou pra conversar com um por um, e pra eles isso não fez diferença. Na verdade, não fez diferença desde o nascimento, e pra ser bem honesta, quando ela fez a cirurgia pra fazer a correção do lábio e a parte de trás do palato, eles ficaram tristes porque ela não ia mais ter aquele sorriso abertão, que abria a boca inteira. Vou deixar uma fotinho pra vocês verem como ela era. A gente ficava apaixonado naquele sorriso, e pra gente foi muito difícil, egoístas, claro. Sim, pra gente foi muito difícil depois que ela fez a cirurgia, ver ela de novo. Parece que eu entreguei um bebê pro cirurgião e ele me devolveu outro bebê. E realmente foi o que ele sempre me disse, né, desde o nascimento da Lívia. A Lívia tem um cirurgião que a acompanha desde o nascimento, mas tanto o relato de parto quanto a questão do acompanhamento da Lívia, eu vou falar pra vocês num próximo vídeo. Esse foi mais pra compartilhar com vocês como foi a questão de descobrir que teríamos uma bebê com uma fenda lábio-palatina. Lábio e palato. E na ultrassom, um detalhe importante. Na ultrassom, só foi constatado que ela tinha uma fenda de um lado, e do outro lado, onde ela ficava com a mão, não dava pra ver nada. Então, até então, ela só tinha a fendinha no palato, no lábio, perdão, e o palato do lado esquerdo, se eu não me engano. Só que ela nasceu também com a fenda do outro lado. Então, ela tinha o rasguinho de um lado e um buraquinho do outro. E a gente só descobriu isso quando ela nasceu, que vimos ela. Então, assim, a gente já sabia que ela tinha fenda de um lado, mas não sabia que ela tinha do outro também. E quando ela nasceu, a gente descobriu, mas
pra nós isso foi indiferente. Então, assim, as pessoas de dentro da nossa casa foi muito mais fácil lidar do que com as pessoas da rua. Eu nunca tive vontade de compartilhar com ninguém assim, porque normalmente quando você compartilha algo desse tipo, as pessoas elas choram com pena. E é uma sensação muito ruim. As pessoas que mais me deram apoio foram as pessoas do meu trabalho, porque já tinham tido o caso da outra menina, né, que tinha tido o bebezinho. Isso eram pessoas do meu convívio, então me conheciam, sabiam como eu era, foi mais fácil de lidar e me deram muito apoio. Isso foi muito bom. Minha mãe, que pra ela isso nunca foi importante, e uma tia muito querida minha que sempre me acompanha, né, de longe. Ela mora a 40 km de distância, mas é muito presente, que sempre foi que me deu muito apoio, e a minha irmã, que sempre esteve do meu lado, que assim que descobriu já me mandou várias fotos de várias coisas, de que isso não importava e de que não ia importar. Gente, uma mulher quando ela tá gestante, ela fica muito sensibilizada, então tudo pra ela tem um peso 1000% maior. Então assim, quando você recebe esse tipo de notícia, independente de ser uma coisa simples ou de ser uma coisa maior, não sei, porque não sei como explicar, mas independente do tipo de notícia que você receba, aquilo cai em você 1000% com mais sentimento, com mais preocupação, com mais dor, com mais tristeza, com mais... É muita preocupação que você fica. Você tá com os hormônios totalmente aflorados. E é nessa hora que você, que tá perto de uma pessoa, de uma gestante, independente dela ter um filho com alguma diferença ou ser uma gestação normal, saiba o que falar. Não fale coisas do tipo desesperador, não esboce desespero, choro. Aquela mãe, ela já tá meio que impactada com a notícia, meio que sofrendo, meio que preocupada, sem entender o que tá acontecendo, é uma coisa nova. Então, não esboce desespero ou reações negativas. Se uma pessoa desabafa com você algo desse tipo, para aquela pessoa já é muito difícil. Então, se você não sabe o que falar, não fale nada. Se você vai esboçar uma reação de desespero, de tristeza, de dor, não esboce. Porque para aquela mãe, naquele momento, aquilo cai como uma bomba. E a mãe fica se sentindo péssima e sente que não deveria nem ter contado nada para ninguém. Então, assim, graças a Deus eu tive essas pessoas que me apoiaram. A maioria das outras pessoas ficou sabendo já quando a gente tava pra ganhar ela, ou quando ela nasceu, né? Depois que ela nasceu. Mas, como vocês podem ver, uma menina linda, maravilhosa, que encanta por onde passa. Geniosíssima, inteligentíssima, é a cereja realmente do nosso bolo, é o que faltava para nossa família ser realmente completa. Eu agradeço sim a Deus e todos os profissionais que passaram durante a gestação da Lívia e que fizeram parte dessa descoberta. Inclusive ao profissional que não soube como me dar a notícia de que eu teria uma filha com uma malformação crâniofacial. Isso me fez pesquisar, isso me fez ir atrás, isso me fez, ter interesse e garra de saber o que eu podia fazer para minha filha quando ela nascesse, para tornar a vida dela mais fácil, para conseguir achar meios e profissionais que pudessem ajudar ela a ter a vida mais normal possível e a resolver qualquer questão estética e também questão de saúde mesmo, porque a fenda lábio-palatina, ela não é uma questão só estética, tá? Ela é uma questão de saúde. Minha filha, ela não pôde mamar quando ela nasceu, minha filha ficou na sonda. A minha filha, ela tinha uma probabilidade maior de broncoaspiração, entre outras coisas. Mas é isso. Queria compartilhar hoje com vocês como foi a descoberta da gestação. Dizer que, independente de como o nosso filho nasça, com cabelo, sem cabelo, com branco, preto, roxo, amarelo, com a carinha de joelho, como muita gente diz que a criança nasce, com carinha já de velhinho, independente, gente. Se o Senhor mandou para você uma criança com alguma diferença, Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você vai conseguir cuidar dessa criança. Ele sabe que você vai ser a melhor mãe que essa criança possa ter. Assim como eu tento todos os dias, eu e meu esposo tentamos ser os melhores pais que a Lívia pode ter e que ela vai poder ter mais pra frente, em busca de todas as correções que ela precisa fazer e de todos os tratamentos que sejam necessários pra vida. Agradeço muito a você que ficou até aqui. Compartilhei um pouquinho aí da descoberta da gestação da Lívia. No próximo vídeo vou contar pra vocês um pouquinho como foi o nascimento, vou fazer o relato de parto. Então vai acompanhando aí. Muito, muito, muito obrigada. Acompanhe a gente no Instagram. Às vezes eu posto um pouco da bagunça da casa, um pouco deles. E a correria dessa família de 7 pessoas, que é muito prazerosa.
Um beijo pra você, fique com Deus e até a próxima!